Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Meu nome é Fábio Gacei, CEO, um dos fundadores do Construtor de Vendas CV CRM. Como sempre, trazendo informações e conteúdos, na prática para o mercado imobiliário. Você que é a primeira vez que está aqui junto conosco, compartilha, clique lá no sininho, acompanhe a gente em todas as nossas redes sociais, que a gente tem um propósito muito grande no mercado, não apenas trazer tecnologia, mas trazer informação, trazer conteúdo e trazer transformação para o mercado imobiliário, né? E hoje eu posso dizer, pessoal, que eu tenho, primeiramente, um conhecido de muitos anos, né, do mercado imobiliário, um cara que tem uma história que ele irá contar. Eu acredito que muitos de vocês aqui que vão escutá-lo e vão assisti-lo já conhecem do mercado imobiliário, né? A gente é um conhecido de muitos anos, sempre nos respeitamos muito, sempre tínhamos o mesmo propósito de transformar o mercado imobiliário e posso dizer que hoje é um amigo, né? E hoje estamos aí cada vez mais fazendo várias parcerias juntos do futuro do mercado imobiliário, que é isso que nos apaixona todos os dias, que é transformar o mercado imobiliário colocando o nosso cliente e o incorporador no centro disso tudo. Esse cara, né, que eu quero trazer ele aqui nas telas, esse cara é Marcelo Dadian, né, atual vice-presidente ali da OLX, mas melhor do que eu falar dele é o próprio. Marcelo, cara, é um prazer, Dadi, é um prazer grande tê-lo aqui, eu sempre quis trazê-lo para o nosso podcast, mas agora eu acredito que foi o momento certo, na hora certa, e vamos conversar muito sobre essa história. Tudo bom, meu amigo? Fábio, tudo bem? Super obrigado de me convidar aqui para o podcast, prazer enorme estar com você, o pessoal que está nos ouvindo. Eu acho que a gente tem a nossa missão, né, nosso mantra pessoal de transformar o mercado imobiliário, e isso há bastante tempo, né? E eu acho que isso que gera essa nossa identificação, né? Tanto pessoal como profissional, né? Porque a nossa história se cruza em vários caminhos, e agora se cruzou de uma forma mais definitiva, né? Mas sempre com um olhar aí de ajudar o mercado a ser mais profissional, a ser melhor, né? A que os negócios saiam, que os corretores de imóveis e os incorporadores se atualizem, né, com as melhores ferramentas. E é isso que eu sempre busquei, e você também, junto aí com os seus sócios, né, com o Toninho, o Gabriel e todo o time aí do CV, né? Então, acho que as histórias aí nossas têm caminhos que correram de forma paralela e agora se juntaram. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? A aquisição da Naplo pelo CV. Mas e meu olho sempre brilha, né, quando a gente fala em CRM, né? Que, contando rapidamente a minha história, fazendo os milestones, né? Só os pontos principais, né? Minha vida sempre foi uma vida de mercado imobiliário. Eu tive na Roça incorporadora durante mais de 15 anos em várias posições importantes, né? Como diretor da Regional São Paulo, que era maior, e, enfim, numa época que a Roça realmente era muito, muito, muito grande. Depois eu fui CMO da Roça, CMO nacional, também a nossa verba de marketing era, naquela época, Fábio, há 10 anos atrás, era em torno de 5% do VGV, a gente está falando de coisa de 300 milhões de reais de verba de marketing ano, quer dizer, uma verba, até hoje é uma verba muito expressiva, era muita grana. E aí eu recebi uma das meus maiores prêmios, entre aspas, como profissional, que foi indicação como profissional do marketing para o Caboré, né? E eu era zebra, porque eu fui indicado com o Itaú e Ambev, obviamente eu não ia ganhar. Eu fiz uma campanha, quem quiser procurar aí, procura da Dian Zebra, vai aparecer eu montado numa zebra, aquelas loucuras que a gente fazia. Mas como a vida tem seus ciclos, né? Eu acabei, a Roça entrou num outro processo, o processo de se tornar uma empresa muito menor, e hoje está em RJ, e eu acabei percebendo uma oportunidade justamente na área de dados, né? A gente percebia que gastava-se muito dinheiro gerando os leads, isso que você conhece bem, mas pouco controle sobre eles, né? E principalmente, em vez de trabalhar na escassez, na abundância. Então eu literalmente, eu peguei a minha mesa, que estava na mesa dos gastos de marketing, porque eu falei, a empresa está diminuindo, eu sou o cara que gasta a grana, isso aqui não está certo, né? Eu mesmo vou me mudar de mesa. Tem que ser eficiente, Tem que ser eficiente. Então eu falei assim, tirar minha mesa aqui do marketing e vou colocar minha mesa aqui dentro do salão de vendas lá. Fui lá na época com o time de vendas para poder, naquele momento, implantar a sua house, fundada lá pelo meu amigo Roberto e outros sócios queridos.
E nesse momento eu falei lá com o pessoal, falei, vamos implantar aqui o CRM, que eu acho que a gente está tendo muito desperdício e tem uma chance de economizar, então em vez de gastar, agora eu vou economizar. E o time, uma empresa muito boa também, falou, Dadian, faz aí, senta aí e começa a implantar isso. Foi difícil, como você sabe, sempre é difícil implantar ferramentas de gestão, né? Porque não depende só da ferramenta, né? O pessoal que está nos ouvindo sabe, depende principalmente do gestor, a ferramenta vai funcionar. Mas se não tiver alguém que pilote, que cobre, que avalie as métricas do que está acontecendo, a ferramenta vai chegar para a gente e falar que a ferramenta não funciona. E graças a Deus isso andou durante um certo tempo lá na Rossi. O Roberto me chamou para ser sócio da sua house e isso aconteceu. Depois nós vendemos a sua house para o Viva Real e aí foi uma grande mudança de carreira, porque eu saí de uma empresa de um porte enorme, enfim, acabei indo para uma sala lá no Itaim, uma sala pequena de startup e começamos mas lá, nesse né? momento mas nesse momento que você foi lá para a sala de Itaim de startup, você já tinha vendido para o Zap ainda não? Já tinha vendido, mas então a gente você já saiu da Rossi vendendo já. Foi meio simultâneo, né? Mas no final, a gente não quis ir no primeiro momento lá para o prédio lá da Bela Cinta, lá onde era o Viva Real na época, a gente ficou lá no nosso escritório tocando as nossas coisas. Depois, com o tempo, a gente foi lá para o escritório lá do Viva Real, aí o Viva Real juntou com o Zap, e virou o grupo Zap, eu fiquei lá. Depois, o Marcos Leite, que hoje é o CRO da OLX, me chamou para tocar área de imóveis em OLX. Mas um pontinho, só voltando ali, eu queria te perguntar, voltando ali para sua house, na época do Zap Viva, eu acho que vocês tiveram um crescimento exponencial. Eu me lembro que naquele momento ali vocês foram 400, 500 clientes, né? Vocês tiveram na sua house ali, né? A gente, assim, usando um pouco o conhecimento que tinha de mercado, eu também sempre tive, vamos dizer, junto aí dos incorporadores, até hoje eu sou lá da vice-presidente do Secov, coordeno um grupo que chama Conselho Estratégico de Incorporadores. A gente tinha o Roberto também, Verde Lopes, a Amanda também, que era a nossa comercial, também tinha um conhecimento muito grande. A gente tinha até uma aposta no final do primeiro ano, que se a gente bater 100 clientes, o Brian ia raspar a careca. O Brian é fundador do Viva Real, né? E tem lá o vídeo também do Brian raspando careca, que a gente bateu a meta. E realmente a gente cresceu bastante. E depois, por diversos motivos, eu acabei saindo, os nossos sócios acabaram saindo, e eu acabei indo para o LX. E lá no LX eu falei, lá já tinha sua house, CRM, o negócio está na minha vida. Falei, cara, e agora, né? Aí conheci o Júnior, da Napro, né? Júnior, Charles Fabrício e o Elder pai do Júnior. E nós acabamos comprando a Napro, com o Júnior lá com a gente. Enfim, e foi outro momento, outra história também de CRM, né? E fomos tocando a vida, e depois que aconteceu, quando a OLX comprou o Zap, aí de uma certa forma eu voltei, e aí fica aí Sempre é bom a gente sair com as portas abertas, né? Com certeza. Fábio. Então, porque quando eu voltei, eu encontrei várias pessoas que tinham de alguma forma trabalhado comigo e encontrei as portas abertas e também foi um momento bem bacana. E no final aí a gente tinha 2 CRMs para a sua house e a Napro com os clientes, né? E você também crescendo aí com o CV e outros concorrentes que tem por aí. Mas a gente acabou apostando aí na estrutura da Napro, que até então, né, tem o CRM Vendas é um produto muito querido pelo mercado, é um produto que eu mesmo lá em sua house, o Rodrigo, que era nosso CTO, tentou copiar e não conseguia, né? Então, e até hoje é referência em produto de CRM Vendas da Napro. E assim foi, né? Mas chega um momento que... E aí eu também assumi outro papel dentro da OLX, que é um papel de relação institucional, setorial e parcerias estratégicas. E olhando não só para imóveis, mas olhando também para automóveis e governo, com as pautas de marco regulatório de internet, pauta de BEPS, mas outras pautas diferentes que as techs têm que atender. E em Autos, acompanhando um pouquinho o trabalho da Fenalto, junto com o Flávio Passos, né, que é o VP que cuida de Autos. E imóveis, continuei lá atendendo as nossas entidades aí que você conhece bem, Secov, Abraenc, Sebic, Sistema Confesse Cresce, enfim, Fenace e outros, né, que tiveram com a gente no Conecta nas últimas semanas, né.
E dentro aí até da especificação de parcerias estratégicas, né, no mundo inteiro, isso é um dado bacana. Alguns anos atrás, os marketplaces queriam, de uma certa forma, se aproximar do transacional. Transacional, assim, a gente é um grupo de mídia, né? Mas pô, a gente está se aproximando, né? Conectando clientes imobiliários, clientes de corretores, clientes incorporadoras. Pô, então, por que a gente não consegue oferecer serviços e ter uma remuneração por esses serviços baseado também nas comissões que esses stakeholders recebem, né? E para isso, nesse cenário, valia muito a pena você ter o seu próprio CRM, porque você acaba tendo controle do que está acontecendo nas vendas dos seus clientes. Né? Então fica muito mais fácil, porque a gente sabe que o mercado é meio desorganizado, então você conseguiria organizar isso. Mas essa premissa, Fábio, ao longo dos anos, ela foi se esvaindo. Né? Essa premissa, ela acabou não se confirmando por várias, isso globalmente falando, né? Mas por vários... Isso é globalmente, por vários motivos. Então, o grupo aí por orientação estratégica falou, cara, vamos concentrar no nosso core, aquilo que a gente conhece bem, né, aquilo que a gente sabe fazer, né, em oferecer a melhor experiência para o comprador ou locador que está procurando seu imóvel, qualquer um que seja, né, dentro dos portais. E naturalmente, numa empresa muito grande, para você ter uma ideia, hoje o grupo OLX Brasil tem em torno de 1.400 funcionários, né, e não tem braço para fazer tudo, e os roadmaps são sempre apertados. Então, e nesse mercado, né, a gente vai falar um pouco mais disso, né, onde chega a inteligência artificial, você precisa ter atualizações, a ferramenta sempre, todas as ferramentas são dinâmicas, né? A gente começou a perceber que isso não estava dentro do nosso foco de prioridades, né? Então a gente procurou aí dentro, eu procurei dentro até da minha posição de parcerias estratégicas, alguns players em que a gente pudesse dar uma solução que fosse uma solução excelente para o mercado, né, que a gente pudesse atender todos os nossos clientes e, ao mesmo tempo, os nossos colaboradores que estavam focados até então na ferramenta de Anapro, né? Então, e aí acabamos conduzindo essa negociação com você, anunciada recentemente, né? E, vamos dizer, consolidada. Isso. Todos juntos aqui, celebramos que foi uma coisa super de altíssimo nível, né, Fábio? Então, a gente... Foi realmente uma relação ganha-ganha. E hoje o Anapro é do CV e a gente tem feito aí uma bateria de visitas com clientes, falando com clientes. A gente vê que foi uma decisão acertada para todo mundo, né? Tanto os nossos colaboradores estão felizes de estar aí junto de um time que está, vamos dizer, focado nesse negócio, que faz parte de um time maior aí da Softplan, né? Que tem aí o Cienge também como carro-chefe também, dentro do RP que ele representa, mas que, sobretudo, vai dar prioridade, que tanto os nossos clientes como os nossos colaboradores, né, acreditam. E também, né, você sabe que aquela coisa, você tem sempre o senso paternal, né, Fábio? E o senso paternal dói, né? Dói ver a sua house sendo desligada, né? Foi uma decisão tomada em conjunto, mas é doído, né? Uma coisa que você se dedica de corpo e alma, e para quem acompanha a nossa vida sabe que o telefone no final de semana não para, né? Porque... Né? E quando dá problema é uma loucura, né? Mas a gente está lá para atender. Então dói. E da mesma forma, o senso paternal de Anapro também funciona para mim. O Júnior até hoje está aí com a gente, né? Tem essa convivência rotineira conosco, né? Por causa desse senso paternal. Mas eu fico assim... eu vou dizer assim, eu fico... Realmente, eu acredito que foi a melhor solução, porque meu senso paternal de Anapro, que eu divido lá com o Júnior, o Charles... E o pai do Júnior está em boas mãos, né? Então, acho que isso é super importante, a gente garantir isso, né? Para que a história e o legado, ele continue. Eu acho que a nossa vida é de legado, né? Porque se você conseguir, na sua primeira fala, você falou em transformação digital, né? Então, se a gente conseguir impactar alguém que seja, né? Tipo, no último Conecta, e podemos fazer essa palestra para alguns clientes aí, se a gente combinar isso, né? Eu fiz a palestra para corretores, né? E várias pessoas mandaram mensagem no LinkedIn, quero aí o manual da sorte, da boa sorte, quero isso, aprendi bastante. Um cara chegou no Connect e falou, cara, você numa das palestras do Connect, você mudou minha vida com alguma coisa que você falou. Eu acho que isso que move a gente para frente, né, Fábio? A gente conseguir realmente transformar de alguma forma, né? Não, e Dado, você falou, eu acho que disso tudo que você falou, essa história aí,
tá muito intrínseco, né, em nós dois, principalmente o mundo de CRM no mercado imobiliário. Mas, cara, o quanto a gente sempre se respeitou, né? O quanto a gente sempre pensou do cliente, né? Poxa, eu me lembro a primeira vez em 2017 que eu fui ali no stand do Zap ali, que gera um grande evento Conecta, e mostra uma coisa também, o mercado imobiliário parece ser grande, mas no final do dia, né, Dado, ele é muito pequeno, ele é muito conectado, ele é muito entrelaçado, né? E tudo tem seu momento, né? E quando a gente começou essa negociação, uma coisa interessante que tanto você falou, acho que Oliver, o próprio Gui, e do nosso lado também premissa, pessoal, pessoas e clientes, né? Que era justamente trazer as pessoas que acompanham a Napro, né, para a gente manter essas pessoas, a experiência delas, a história delas, e o cliente no centro disso tudo, né? A preocupação, os caras vão pegar, são concorrente, vai acabar, cara, não é isso. O Anapro realmente tem muitos anos, o Júnior fez um trabalho muito bom com o pai dele, com o irmão dele, que é desenvolver uma solução que o cliente gosta e está há muito tempo. Mas como você falou, os corretores, né? Quando a gente fala cliente, né? Quando a gente fala cliente, a gente fala. É claro que a gente fala cliente de uma forma mais ampla, né? O cliente como empresa, né? Mas a gente tem aí a gente tem uma série de adoradores, vamos dizer, dos sistemas, de ambos os sistemas, né? Porque a gente sabe que o mercado é delicado, né? Pô, mas eu tô acostumado com o botão do lado direito, o outro botão do lado esquerdo, não vai funcionar o botão do lado esquerdo. Então a gente percebeu, né, Fábio, até na comunicação que a gente tem os haters, tem os lovers, tem assim, de ambas as empresas. Isso é muito legal perceber isso. É isso aí. Bom, Dadiel, mas a gente também, vamos olhar agora daqui para frente, né? O importante é isso, fizemos esse marco, então você se for cliente nosso, a Napro ou CV, né, a gente tá juntos, tanto a OLX como o CV. Agora, o telefone que ele falou do final de semana não tem só o dele, tem do nosso time inteiro, né, à disposição, mas o que é inovar? Né? A gente quer se consolidar, quer inovar, mas o cliente sempre no centro, né, Dado? Muitos dizem, pô, Fábio, você está com 1.500 clientes, mas você ainda veio nos visitar. Cara, que é isso? O mercado imobiliário é isso. A gente precisa ter escuta ativa para evoluir. E, Dado, então o que está por vir aí, né? Me conte aí, do lado da OLX, né? Esse ano, o próximo ano, e você falou um pouco de inteligência artificial, e queria falar um pouco também do mercado imobiliário, efetivamente. Como é que você está vendo essas coisas? Se você puder falar do OLX, mercado imobiliário, depois falar um pouco de tecnologia. Tá bom. No lado do OLX, conforme eu te falei, a gente está avançando bastante em soluções, a inteligência artificial está presente em tudo. A gente lançou a Easy, que é a nossa inteligência artificial no Conecta agora, está sendo um sucesso, né, para poder... E tem um roadmap muito interessante de ajudar as nossas... 80% hoje dos nossos clientes são ligados ao mercado secundário, né? Então, falando um pouquinho de mercado secundário, a gente tem uma série de iniciativas para ajudar, né, as nossas imobiliárias e corretores a performarem melhor. Tem lá, não sei se você sabe isso, mas a gente tem ferramentas em que o DataZap ajuda na precificação do inventário da imobiliária, né? Então, na captação do inventário da imobiliária. Então, por exemplo, você tem um inventário X, você usa o DataZap para saber se o seu inventário está precificado corretamente. Você sabe, usando, como só os nossos portais, dentro dos milhões de anúncios que eles têm, tem oferta e demanda, Fábio. Então você sabe quem está procurando o quê, aonde. Então se tem alguém aí procurando 3 dormitórios aí em Aracaju, por exemplo, num bairro determinado, eu consigo metrificar e comparar com o seu inventário. Então assim, por que está todo mundo procurando 3 dormitórios e você está anunciando 2? Você está captando 2. Então, se você for mais eficiente, você vai captar melhor, você vai vender mais, você vai gerar mais leads, você vai fidelizar mais comigo. Então, esse é um lado, né, de uma ferramenta. Outra ferramenta é a ferramenta de inteligência artificial, justamente a Easy, para poder fazer esse atendimento. Hoje a gente vê a inteligência artificial muito, muito voltada ao atendimento dos leads que chegam fora do horário comercial, mas tem milhares de outras atividades que podem ser feitas. A gente está muito focado. Tem lá o Marcolino, que é um VP só de inteligência artificial, focado nesse produto. Tem um time, especialista. Tem o time do Nader também, tanto de Inside Sales como de Key Accounts, focado em escutar o cliente, entender as dores do cliente. Eu acho que a OLX consegue, o grupo como um todo, e não só em imóveis, mas em autos também, e em outras frentes, fazer a transformação que está focada no cliente. Foi o que você falou. Olhar o que o cliente precisa, entender e criar produtos para isso.
E o mercado imobiliário efetivo, Dado, você escuta muito, tanto em entidades como também no dia a dia, que nem a gente que está visitando os clientes toda hora. O que é que você está sentindo da aplicação de inteligência artificial? Já é Eu uma acho. realidade? Não, tem uma coisa muito interessante, Fábio. Eu acho que nós dois, assim, a gente e outros que estão, vamos dizer, sempre pregando a transformação digital, muitas vezes a gente era meio um cruzado sozinho, sabe? Que vai andando na cara da cruzada, vai lá, fala. Parece um pregador, assim. Então, assim, cara, se um ouvir, outro ouvir, beleza. Enfim, mas acaba não tendo tanto eco, né? Porque dentro do escopo de uma incorporadora, principalmente, né? Tem tanto problema, tem tanta atribuição, que muitas vezes, assim, a gente não tem, a gente já falou um pouco sobre isso, né? O cara fala, puta, tá lá o cara do CRM, tem que comprar terreno, tem que vender terreno, tem que anunciar, tem que ver a obra que estourou, tem não sei o quê. E isso acaba, não vou dizer que não, acaba não entrando na agenda. Né? Então, toda hora que você fala, e todo o movimento de transformação digital, essas coisas, eu sempre falo, tem umas aulinhas que eu dava quando o cara queria se transformar, fazer a transformação digital, eu falava, cara, isso tem espaço na tua agenda? Porque esse é um movimento top-down. Então, assim, se o presidente, se o C-level da empresa não tiver com agenda para isso, se toda vez que marcar reunião sobre transformação digital, essa reunião se level desmarca porque apareceu outras coisas, cara, não vai andar. Né? É isso aí. Essa era um ponto. E outro ponto era que a transformação digital começa de quem quer. Tem uma empresa que eu fui advisor há um tempo, e engraçado que quem queria fazer a transformação digital, ainda não estava esse movimento todo de inteligência artificial, mas outras questões, né, de digitalizar processos, de tornar a empresa mais eficiente e tal, era o departamento jurídico. E isso gerou uma certa estranheza dentro do presidente da empresa, porque de uma certa forma parecia na cabeça dele que isso estava ligado ao marketing, né? E não no jurídico. E a lição que a gente aprendeu disso comece de quem quer fazer. É isso Porque aí. se o jurídico quer fazer e começa a dar resultado, as outras áreas é porque ele, não eu, e vai acabar criando capilaridade, né? Então, é isso aí. Eu acho que a transformação digital tem que ser top-down e tem que começar de quem quer fazer, porque depois ela acaba se espraindo. E, ao mesmo tempo, outra coisa que eu tenho percebido aí você falando de inteligência artificial, é que a inteligência artificial, para mim, é o cavalo de Troia que precisava para que os C-levels e as outras pessoas percebam que eles precisam se transformar digitalmente. Se a pandemia trouxe o contrato digital, de uma certa forma está disseminado, talvez a inteligência artificial consiga, já está conseguindo, né? Fazer com que as empresas, preciso ter inteligência artificial, é bacana ter isso, é importante, estou usando no meu dia a dia. Outro dia eu fui numa empresa que ele me chamou, o dono da empresa, Dad, vamos fazer um papo de inteligência artificial, eu não sou especialista nesse assunto. Falei, não, mas vem aqui, o pessoal te conhece, gosta de você, vamos fazer um papo aqui. Falei, tá bom, então chama a turma aí, vamos ver o que acontece. Aí chamou várias turma da engenharia, do marketing, do jurídico, inclusive, e os donos da empresa, o fundador e o filho. E a conclusão que a gente chegou é que a inteligência artificial estava disseminada dentro da empresa, todo mundo estava usando, e o presidente da companhia não sabia. Né? Então isso gera. Então, assim, a inteligência artificial já está aqui. Só que tem questões que precisam ser observadas. Tem questões, assim, de governança, de compliance. Porque a hora que o seu jurídico coloca um contrato dentro da inteligência artificial para melhorar esse contrato, qual que é a segurança que esse contrato não está vazando, né? Que tipo de medida você está tomando para que os dados sejam sigilosos, continuem no ambiente controlado, né? Então, o saldo dessa reunião, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, eu daria uma dica para você olhar como está isso dentro da sua empresa, né? Porque ela já está acontecendo, né, Fabio? Sim. E você não tem controle sobre isso. Então, assim, eu acho que não tem como ter controle. Então, eu acho que empresas que estão, de uma certa forma, olhando com um olhar mais, eu diria a inteligência artificial como um olhar mais fã da história, né? Como, alguma coisa legal que a gente faz para melhorar e-mail, melhorar aquilo, bota o contrato, melhora. Precisam olhar um olhar mais profissional. Precisa ter uma estratégia. Então, e o que a gente está sugerindo aqui muito claro, assim, para um manifesto, né, cara? De manifesto que a gente chama IA First, né?
Cara, vai revolucionar, né, Dadi? Como você falou. Então, e não precisa o presidente lá da incorporadora, ou você leva lá, diz assim, preciso entender profundamente. Não. Né? O que precisa é ele entender que vai ajudar o dia dele de forma operacional. Isso. Tem que ter um sponsor, tem que patrocinar isso de uma forma efetiva. Patrocinar. E ele começar a testar, cara. Porque é o seguinte, ele pega lá, eu vou pegar meu pai. Meu pai é um professor universitário, aposentado, já fez secretário de Estado há muitos anos, tem 78 anos, fez agora um doutorado. Eu fui começar a mostrar IA, a loja está do nosso lado, eles, cara, ela é possível fazer isso tudo? Sim, meu pai. Ela vai entregar pronto, veja, ela entrega, mas ela é um meio, ela não é um fim, o seu trabalho é validar. Né? Então ele ficou encantado, porque assim, tem vantagens em todos os aspectos. Então, se você leva de incorporador, tem um relatório de 50 páginas. Cara, manda para lá. Diz ela, eu quero ser o melhor presidente do incorporador, compare o que tem, e ela vai ajudar você a interpretar. Né? Quando você pega o resumo de reuniões dessas IAs de Copilot, aí eu estou chamando aqui de IA in e out. O in é como eu melhoro a minha operação para ser mais eficiente e trazer mais resultado. E o out, como eu melhoro a experiência do nosso cliente, do pré-venda, venda e pós-venda. Porque tem muitas coisas dão para ser melhoradas. O Tribunal de Justiça fala de jurídico, de incorporador. Eu não sei se eu uso. Né? O Tribunal de Justiça, a maioria dos estados já não está, praticamente todo mundo utilizando já, né? Como, né, agiliza o processo. E no final disso, Dadi, gera mais produtividade e a gente está se tornando robô. Né? Porque, veja, 30%, 40% do nosso time é gastar com coisas operacionais. Né? Responder um e-mail, ver uma pilha, gerar um relatório e tal, aonde a gente tem como otimizar isso tudo e se focar nas pessoas, né? Se relacionar com as pessoas, não é isso? Isso indo para o lado do CRM, né? A gente vê que vai mudar toda essa relação, né? A grande dificuldade que a gente tinha dos corretores, nesse caso, dos gerentes. Não, você tem que preencher, você tem que fazer follow-up, tem que fazer follow-up, você tem que fazer isso. Cara, o sistema agora vai trabalhar para você. Eu acho que tem acho que teve um momento importante, né, quando a gente coloca o sistema, né, que a gente fala assim, pô, o sistema vai ser sua secretária, cara. Isso aí. Se você seu agente, né, que eu conheci. Você tem o seu agente pessoal para poder organizar a sua vida. Né? Que vai te lembrar Quantas vezes, Dadi? Quantas vezes na sua vida, você como CRM, de toda essa jornada, a gente também, que o incorporador ou o cliente dizia, o corretor não vai usar, o corretor não usa, o corretor não usa. E é verdade. Agora com a IA, cara, ele lembra, Dadi, tem uma reunião 2 horas da tarde, teve a reunião, me mande o áudio que eu ajudo você a alimentar, quer que eu te ajude a gerar uma proposta, um contrato? Me mande aqui. É um agente ativo, né, Dadi, e que ele já alimenta automaticamente. Porque uma coisa, Dadi, que eu também estou falando muito, o seguinte, a IA não funciona só, ela consome de algum lugar. Né? Então, mais do que nunca, o seu imóvel está no portal LX, está no Zap, seu imóvel tem um site bem feito, tem um conteúdo gerado, quantidade de imóveis que as fotos são ruins, Dadi, aí no LX deve ser absurdo, né? Fotos, vídeos, materiais. Não, esse ponto é um ponto, quando a gente fala de transformação digital, assim, eu sempre falo esse dado, só 5% dos vídeos, só 5% dos anúncios tem os vídeos anexados a eles, 5%. Imagina hoje um cliente que alugar um imóvel aqui em São Paulo, em Pinheiros, e liga para a imobiliária e fala, eu quero alugar um imóvel assim, 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 lá no Terra, onde é o escritório do CV, e me manda as opções. Ele vai mandar 10 opções. Você vai falar para o cara, não tenho tempo para visitar 10 opções, me manda os filmes, desses 10 eu vou separar 2, 3 e vou visitar. E a resposta é não tem. É absurdo, né? Eu estava vendo agora até foi premiado lá, eu fui da banca do Movimente, que é o programa de startups lá do Secov, e um dos premiados foi o Arquiteto de Bolso, e que tem, entre outras coisas, ele vende projetos de arquitetura por um preço de R$200 o cômodo, mas ele tem um sistema de home staging, que é aquela você vê o apartamento decorado, sim, o antes e já depois, pronto. Já pronto, e tá lá fazendo um teste aí no site da Lelo, se você quiser, olha isso. E é muito legal, porque o já pronto tem a inteligência artificial que muda a decoração com vários estilos. Então você entra lá no site, você vê o apartamento detonado, vamos dizer assim, vê a decoração mais moderna, eu quero uma clássica, aí você aperta lá um botão, já vira clássica. Quer dizer, cara, isso é transformação digital. Isso é passar para o cliente uma percepção que ele sozinho não tem. A experiência. É uma experiência, e até uma experiência lúdica.
Você acaba mudando a decoração, ficando mais tempo navegando nas páginas. É isso que a gente quer trazer, né? A gente quer trazer que a tecnologia tragam mais informação. E quando a gente fala em informação, você falou de fotografia, mas também tem assim... E aí tá a inteligência artificial, corretores estão nos escutando, né? Inteligência artificial para melhorar o texto dos anúncios. Isso. Né? Se você pensar que boa parte das pessoas ainda escolhem seus imóveis por escola, as escolas são próximas dos imóveis, muitos anúncios não têm as escolas que são próximas dos imóveis. Acho que boa parte não tem isso. A maior parte não tem. Por exemplo, quais são os equipamentos que tem perto? Se tem metrô, qual é a linha? Se tem, sei lá, supermercado, shopping, vários outros parques e várias outras coisas. O anúncio é muito cru ainda. Por quê? Porque tem uma base gigantesca na carteira, algumas sobre as quais o corretor não tem, foi só captado, mas não tem domínio. Mas a inteligência artificial dá escala para que você consiga, com as perguntas corretas, popular seu anúncio com um texto que seja relevante, não só nos portais. Então a tendência é que esses anúncios que tenham fotos melhores, que tenham vídeos, que tenham textos completos, né? Por exemplo, poucos anúncios colocam lá que aceita pet. Todo mundo aceita pet. Hoje pet é o coriolano lá que trabalha com a gente, fala que eu inventei uma frase, não sei se bem que eu inventei, mas eu apropriei, que é como minha, que os pets são os novos filhos e as plantas são os novos pets, né? Cara, mas tem o filtro nos nossos portais, aceita pet, mas pouca gente põe no anúncio aceita pet. E muita gente clica no aceita pet. E muito anúncio não aparece porque não tem isso flegado, né? Sim. Então eu acho que a inteligência artificial traz isso, traz a possibilidade de você ter um anúncio mais completo, que vai gerar mais lead, que vai gerar mais venda, mas sobretudo vai proporcionar uma experiência melhor para o usuário, que é onde tá o segredo de tudo, né? Perfeito. Exatamente isso. E Dade, mercado imobiliário, né? Como é que tá? Até o primeiro semestre de 2025 foi bom, né? Em alguns segmentos um pouco mais veloz e outros menos. O que é que você está sentindo aí, né, para o restinho desse ano? Lógico que depende de quando você estiver assistindo esse podcast, né? A gente está aqui falando de 2025. E para os próximos anos, reforma tributária e tudo isso. Tem um comportamento, esse ano, acho que tem um comportamento que é meio similar aí, tanto em todas as regiões, né, que é o mercado de pontas, né? Então a gente tem o mercado aí do Minha Casa Minha Vida, vamos dizer, performando super bem, né, em todas as regiões. Se bem que a faixa 4 recém-lançada, que eu achava que ia andar mais, não está andando. Mais rápido. As empresas não está andando mais rápido. Eu acho que assim, mesmo as empresas se surpreenderam negativamente, ou pelo menos quem acreditou mais nesse produto, como eu acreditei, acabou não se confirmando. E a ponta do alto luxo, do altíssimo luxo também aí performando bem em vendas, né? E aí a gente tem a classe média, né, que dependendo da região varia em termos de valor de imóvel, muito sacrificada por questão de taxa de juros, né? Então, eu acho que esse é um ponto a ser resolvido. Até tinha um painel no Conecta aqui a falar sobre imóveis para classe média, a gente abortou ele porque a gente não tem o que falar, né? É um momento muito difícil, assim, precisa ter muita renda, né? Eu acho que isso. A gente não tá conseguindo atender esse público que está acontecendo agora, nesse momento que a gente está... hoje, aliás, falando sobre esse tema, tem negociações acontecendo aí pelas entidades para dar uma flexibilização aí dentro dos recursos do SBPE, né? Porque as linhas de crédito, sendo um pouco mais técnico, elas estão encarecendo porque não são linhas totalmente originadas dentro de fundo de garantia, caderneta de poupança, né? Linhas mais baratas, e sim linhas que vêm de LCI e de CRI. Então o financiamento tende a ficar mais caro ainda, né? E se você olhar o mercado americano, há muito tempo, as taxas imobiliárias elas estão acima da Selic deles, vamos dizer assim, acima da taxa de juros básica. Enquanto no Brasil tem um spread negativo em cima da Selic, né? Abaixo. Isso. Mas assim, esse spread tende a diminuir porque as linhas tendem a ficar mais caras sem ninguém fazer nada. Então, a expectativa é que realmente a taxa de juros comece a baixar ou tenham novas linhas de crédito, uma certa flexibilização para o compulsório dos bancos e outro tipo de medida, para que a classe média continue, vamos dizer, volte a comprar, porque a demanda existe, né? O que não tem realmente é renda para isso, né?
Não, e com todo esse cenário que você falou, demanda existe, não tem renda para isso, taxa Selic é altíssima, mas o imóvel termina acompanhando a sua valorização e a sua importância, né? E não deixa de vender. Mas eu acredito que com essa alteração dos compulsórios aí, realmente pode ter uma chance de potencial no mercado. Meu amigo, como a gente disse no início, a gente passa o dia inteiro falando do mercado imobiliário aqui, que é a nossa paixão. Mas eu te pergunto, se você puder, cara, primeiro eu quero agradecer, né? Acho que vai ser esse o primeiro de vários vídeos, né? Estávamos falando muito aí o quanto o Grupo Softplan, Starion, CV, Cienge, que traz tecnologia para o mercado imobiliário junto com o OLX, o quanto de informação se junta nossos dados do setor primário, transacional, né? Junto com o secundário da OLX, Zap em geral. A gente consegue trazer muito dado para o mercado, porque que é um pouco o nosso papel, né, da Diana, não só gerar transformação digital, mas também gerar informação, né? Então é o início de uma parceria que, se Deus quiser, vai ser de grande sucesso. E agradecer, cara, que você está aqui junto conosco. Queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está nos ouvindo, né, como encontrar o Dadian, né, pessoas que tiverem dúvidas e tudo, e também uma mensagem aí, né, para os próximos anos, né? Obrigado, Fábio, pelo convite. Eu acho que a primeira mensagem, eu acho que agora, como a gente não é mais concorrente direto, né, a gente tem aí oportunidades enormes de continuar ajudando o mercado, né, a gente tem lá o nosso portfólio de clientes, você tem outros, enfim, e aí as empresas podem olhar de uma outra forma do que via até então, né, não só por essa aproximação comercial, né, mas principalmente eu acho que alinhamento de propósito, acho que essa é a palavra fundamental, né? Acho que ambas as empresas têm um alinhamento de propósito super importante, quer melhorar o mercado, quer transformar o mercado, quer dar soluções novas para o mercado, e você falou para mim, e é isso que eu vou continuar fazendo, é isso que eu sei fazer, sabe? É isso aí. E não esmoreço, se a gente continua lá, vamos lá pregar no deserto, às vezes fica mais fácil, mais difícil, mas sem usar uma palavra clichê que é tal de resiliência, mas assim, acho que essa tem sido a minha história. Isso me dá muito prazer, tá? E de uma certa forma estar junto aí do Grupo Starion, aí de você, do Cienge, enfim, de todo mundo, traz mais força, né? E acho que junto a gente pode fazer muito mais. É isso aí, juntos somos mais fortes, né? E é engraçado, Dado, eu olhando aqui para você, como nossos olhos brilham quando a gente fala do mercado imobiliário, né? A gente já tem mais de 15 anos aqui também, e a gente acorda todo dia com a mesma vontade, mesmo compromisso, porque esse mercado é maravilhoso, né? E os incorporadores, Dado, eu gosto sempre de concluir isso, cara, são caras visionários, os caras que acreditam no país, né? Com todas essas dificuldades que existem, né? Os caras estão empreendendo, acreditando, e aí eu quero pegar o que você falou no início. Se você tinha um orçamento de 300 milhões naquela época lá, né, uma empresa que faturava 1 bi, né, eu acho que não existia, praticamente eram pouquíssimas, né? Cara, eu lançava 10 anos atrás, eu 7 bi, quer dizer, uma empresa gigante, imagina, era muito... que hoje muitas têm um lançamento de 1 bi, muitas, mas poucas têm aquele orçamento de 300 milhões de marketing, assim. Então foram várias escolas muito fortes que você aprendeu e o quanto o mercado tem. Cara, muito obrigado, Dade, aí. E vamos juntos, né, fazer muita coisa pelo mercado imobiliário. E você, né, que está conosco até o final, quero agradecer a sua audiência, né? Se quiser mais informações sobre esses episódios e vários episódios, entra no nosso site cvcrm.com.br, tem muito conteúdo. Dado, são mais de 100 episódios, conversando desde o presidente de entidades, órgãos, dono de construtora, corretor, imobiliária, área de tecnologia, pessoas que fazem o mercado imobiliário acontecer, né? Então, obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu. Show! Valeu, gente. Valeu, Dadi! Tchau.